Bem-vindo a mais uma edição de Hora Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Hoje nós vamos comentar sobre um texto que encontramos no livro de Tehillim, livro do Salmo, o Salmo 78, que é um masquila de Asaf. Asaf compôs este salmo, que é um salmo com instrução, e ele fez alguns comentários muito interessantes. Vamos ler aqui. Escute, meu povo, meu ensino. Incline seus ouvidos para as palavras de minha boca. A vocês falarei em parábolas e explicarei os mistérios do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não escondemos de nossos descendentes, contaremos às gerações futuras os louvores de Adonai e sua força, seus feitos maravilhosos. Ele decretou estatutos para Yaakov e estabeleceu uma Torá em Israel, ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte a conhecesse. E os filhos, e ainda não nascidos, e que eles, por sua vez, também se levantassem e contassem aos seus próprios filhos, que poderiam então confiar em Deus, não esquecendo os feitos de Deus, mas obedecendo às suas mitzvot. Então não seriam como seus antepassados, uma geração teimosa e rebelde, uma geração com coração despreparado, com espírito infiel a Deus. Bem, Asaf externou aqui no que ele escreveu algo já há muitos séculos atrás, há muitas gerações, aquilo que ele já presenciava de gerações anteriores, desde que o Eterno estabeleceu a Torá para o povo de Israel. Nós sabemos que ainda que se mostrasse, que se ensinasse a Torá geração após geração, isso não impediu que várias dessas gerações simplesmente ignorassem o Eterno, o desprezassem, até mesmo trocassem o Eterno por outros deuses de nações vizinhas a Israel. Isso fez com que, obviamente, o Eterno se entristecesse. E pessoas de várias gerações não foram exatamente aquilo que o Eterno desejava para o povo de Israel. Então, Asaf, ao escrever aqui, ele deu instruções, obviamente, que a leitura deste salmo se estende mais ainda, e ali encontraremos muitas outras coisas que são realmente importantes, vai nos despertar agora este aspecto. O objetivo da transmissão da Torá geração após geração é que a cada geração as pessoas tivessem a oportunidade de obedecer o Eterno em todas as coisas. Bem, desde que Asaf escreveu este salmo, isso sem dúvida aproximadamente em torno da época do Melech David, bem, as coisas já têm passado muitas gerações e vamos chegar aos dias de hoje. Nos dias de hoje, ainda vale esta palavra de Asaf, que ele escreveu nesse masquil. Ele disse que geração deve ensinar outra para que a cada geração as pessoas escolham corretamente. Bem, então vamos analisar então a nossa geração. Esta geração que nos é contemporânea. Será que ela é diferente das gerações anteriores? Obviamente que se formos analisar século após século para trás, o que mudou em relação aos dias de hoje? Hoje nós vivemos de uma maneira diferente, com certeza. A evolução da ciência evoluiu também socialmente, nós estamos vendo muitas coisas diferentes. Mas no que diz respeito ao conhecimento da Torá, continua a mesma coisa. Geração após geração, tem aquelas pessoas que simplesmente não querem saber a respeito da Torá, mesmo que toda essa instrução do Eterno tenha seguido continuamente. Até os dias de hoje, se faz a leitura da Torá, a Torá está disponível
mas muitos preferem se acolher na mera tradição, opinião de outras pessoas, mas não vão atrás do conhecimento do que realmente o Eterno deseja para nossas vidas. Bem, nós sabemos que desde a época de Moshe e até anteriormente a isto, mas vamos considerar a época de Moshe como referência, nós temos as informações a respeito da vinda do Mashiach. Depois de Moshe, vieram vários outros profetas que falaram as mesmas coisas, ensinando a respeito da Torá e da promessa do Eterno, da vinda do Mashiach, e as gerações foram se sucedendo, foi-se sempre ensinando nas sinagogas, várias gerações, que o Mashiach havia de vir, até que há 2000 anos atrás o Mashiach veio. E muitas pessoas o conheceram, e ficou agora, para as gerações seguintes, algumas instruções conflitantes. Alguns já ensinavam seus filhos, o Mashiach já veio, o Mashiach é Yeshua, ele veio cumprir tudo que a Torá diz a respeito dele. E outra parte ensinando ao contrário, nas gerações seguintes, dizendo, não, o Mashiach ainda não veio, ainda ele virá, temos que esperar, e assim tem sido geração após geração. Até hoje, nós ainda vamos encontrar essa dicotomia, esta divisão de opiniões. Bem, exatamente como disse Asaf há tanto tempo atrás, as pessoas têm que escolher uma geração que deve receber com o seu coração preparado, aberto, deixar de ser teimosa ou rebelde. Não vamos simplesmente fugir da verdade, do Eterno. O que temos a perder se nós reconhecermos que Yeshua realmente é o Mashiach? Yeshua nunca ensinou nada diferente do que Moshe ensinou. Yeshua nunca ensinou nada diferente do que os profetas transmitiram. Então, se ele nunca contrariou a Torá e nem os profetas, qual é o problema de acatar as suas palavras? Bem, nós temos que ser realistas, inteligentes, preparados, temos que ser uma geração que seja realmente abençoada pelo Eterno, por reconhecer nele o que ele realmente quer de nós. Então, não devemos agir, pelo menos individualmente, como gerações anteriores, ou muitos de nossa geração, que simplesmente querem fechar os seus olhos e não querem dar atenção para toda a instrução que nós temos na Torá, no Tanakh. Nós devemos acatar isto e não dar ouvidos a muitas coisas que são totalmente fantasiosas, mentirosas, falhas, informações não confirmadas, blasfêmias contra o nosso Criador. Muitas pessoas realmente afrontam o Eterno. Às vezes pensamos, como é que essas pessoas podem fazer isto, não sentir nada, e como é que o Eterno permite? Bem, com certeza o Eterno é tolerante, ele tem paciência há muitos séculos, desde sempre ele mostrou isto, mas uma coisa é certa, aqueles que não se arrependerem vão prestar contas ao Eterno. Um dia todos vão se apresentar diante do Eterno e serem julgados. Só que quando houver esse julgamento, já não há mais condições de absolvição. Aí será simplesmente para haver a condenação, e o Eterno será justo em condenar cada um. O importante é sabermos o seguinte: se nós realmente dermos atenção à palavra do Eterno, a tudo que o Mashiach Yeshua disse, nós não temos que nos preocupar com esse juízo. Por quê? Porque através da morte do Mashiach Yeshua, quando ele ofereceu-se a si mesmo como Corban, a oferta perfeita em sacrifício por causa das nossas transgressões, então através dele, através dos méritos do seu sacrifício, nós seremos justificados. E uma vez que somos justificados pelo nosso arrependimento e o sacrifício de Yeshua,
então não temos que temer nenhum julgamento. Na realidade, sequer seremos julgados, porque não haverá nenhuma acusação contra nós. Yeshua nos garante isto. Agora, fazer parte de uma geração que rejeita a provisão do Eterno, arranjando um monte de desculpas, inventando um monte de argumentos, isso só trará condenação, só trará tristeza, decepção e uma vida sem sentido. Portanto, vamos fazer exatamente conforme nesse masquil de Asaf, assim como ele se expressou. Não vamos fazer parte de uma geração, como ele diz aqui, ó. Então eles não seriam como seus antepassados, uma geração teimosa e rebelde, uma geração com o coração despreparado e um espírito infiel a Deus. Se a Torá entrar realmente no nosso coração e Yeshua estiver presente, nós não faremos parte de uma geração que se enquadra deste jeito, mas seremos uma geração de pessoas realmente felizes na presença do Eterno, com garantias de participar do seu reino no Olam Rabá. Nós devemos realmente tomar uma decisão. Você tome uma decisão. Eu reconheço que Yeshua é o Mashiach, que ele já veio e ele fez tudo aquilo que ele fala a respeito da redenção, para nós podermos sermos justificados. Agora cabe a você tomar a sua própria decisão. Faça isso e você vai garantir uma eternidade de alegria e verdadeiro shalom na presença do nosso Criador. E assim, medite sobre estas coisas e que o Eterno o abençoe de maneira grandiosa, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém. Amém.